E essa história, hein? A Polícia Civil de Ribeirão Preto abriu um inquérito para investigar uma empresa de investimentos suspeita de aplicar golpes em mais de 2.000 pessoas. Somente aqui em um grupo em Ribeirão Preto teria investido e perdido ali cerca de 200 milhões de reais. Isso para mais, viu, gente? Você vai entender o que aconteceu nessa reportagem Põe no Ar. Marileia é uma das vítimas do golpe. Eu estou praticamente em luto, né? A terapeuta diz que o valor investido na empresa financeira era o dinheiro que economizou durante 50 anos. Investimento de 50 anos aí de vida, onde ainda perdi meu marido. Foi um modo que eu tive de conciliar com o investimento, onde eu pegava todo mês a rentabilidade e sobrevivi depois do Covid. Indicações de pessoas amigas que também perderam muito e hoje eu estou sem nada. O dinheiro aplicado rendia 3%. O investimento de 100 mil reais, por exemplo, dava um rendimento de 3 mil reais por mês. Eu resgatava mensalmente. Dava tudo certo. E fui no escritório bonito na City Ribeirão, você vê as televisões de investimento, fiz reuniões, enfim. Tudo muito confiável. O problema é que agora os investidores tentaram resgatar o rendimento das aplicações e não conseguiram. O dinheiro sumiu. Por isso, o caso foi parar na polícia. Este advogado representa 5 vítimas. O pessoal ele fazia o investimento nessa financeira e essa financeira ela estava funcionando bem. Até que 2 dias atrás veio a notícia de que não haveria mais ou não estava se fazendo o aporte daquele investimento. Como que funciona o aporte? Eles pedem um resgate e 7 dias depois esse resgate ele vem para sua conta corrente ali indicada e não está vindo mais. E aí depois uma notícia que tivemos é que essa pessoa, esse proprietário da empresa, ele não tem mais o dinheiro, ele não tem mais o capital investido dessas pessoas e por isso ele já não está mais em Ribeirão Preto. E aí nós viemos preservar o direito dessas vítimas. A ideia aqui é registrar o boletim de ocorrência para que esse boletim de ocorrência vire inquérito policial e dentro desse inquérito policial a gente possa de alguma forma conseguir as medidas necessárias. E aí, desse boletim de ocorrência, também responsabilizá-lo na área civil com uma indenização de danos materiais. Mais de 2.000 pessoas investiram dinheiro nesta empresa. Em Ribeirão Preto, foram cerca de 300 investidores. O pessoal fala em 200 milhões de reais de prejuízo, mas ainda não se sabe realmente qual é o tamanho desse rombo, porque nós não sabemos qual a quantidade de investidores, quais pessoas tomaram ou não esse calote, se assim podemos dizer, mas o que estima-se é mais ou menos 200 milhões de reais. Nas redes sociais, as pessoas comentam sobre o que aconteceu. Uma mulher escreveu: "Sumiram com o dinheiro de todo mundo, não invistam mais nenhum real." Um homem fez outro comentário: "Durante um tempo funcionou, mas hoje tive a notícia que o senhor André Rosa, que seria o dono da empresa, sumiu com a grana de todos os investidores." Mônica é uma das investidoras. O dinheiro do imóvel que ela vendeu foi aplicado na empresa. Não tem nem o que falar, né? Nem palavras. A gente conhecia um monte de gente que já tinha dinheiro lá há mais de 2, 3 anos aplicado, rendendo juro. E aí eu tentei, falei, vamos investir para poder render um pouco mais, para a gente poder fazer outra coisa. Segundo os investidores, a empresa existe há mais de 10 anos. Nesse período, nunca houve nenhum problema. Mas agora, o dinheiro e o responsável desapareceram. E nós estamos com um advogado que entra e bloqueie bens e que a gente consiga ressarcir pelo menos o dinheiro que a gente pôs lá, né? Não, o interessante disso, eu fico aqui imaginando como é que o cara conseguia essa mecânica maluca de dar um retorno em que é muito difícil para quem trabalha com o mercado financeiro. E alguns outros detalhes que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá com o Rafael Pasquim, primeiro para a gente saber, porque a pessoa, né, a primeira pessoa a saber do sumiço do André foi o irmão dele. Não foi isso, Pasquim? Como é que foi essa história? Como é que o irmão descobriu que ele desapareceu assim?
Exatamente, Pagliani. Boa noite para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Como é que essa história, né, aconteceu? Como você disse, como é que o irmão ficou sabendo? A gente viu aí na entrevista, né, o advogado que defende algumas vítimas, ele explicou que essas pessoas faziam o pedido, né, da devolução aí, do pagamento do valor investido, né, e elas não estavam recebendo. Na segunda-feira, o irmão do André, o André Luiz Jesus Rosa, que é o dono aí da B&B Capital, o irmão dele é o Alex. O Alex fazia aí a programação dessas devoluções dos rendimentos aos investidores. Na segunda-feira, o Alex percebeu que nada foi devolvido. Na terça-feira, na segunda mesmo, ele procurou o irmão dele, o André, não teve resposta. Na terça-feira, ele percebeu que também nada foi devolvido. Ele foi até a empresa. A empresa, inclusive, a gente está vendo aí as imagens, ela fica no bairro City Ribeirão, na zona sul aqui de Ribeirão Preto. Eu estive lá agora à tarde. Ninguém está trabalhando lá, está tudo fechado. O Alex foi até lá e o que aconteceu? Ele recebeu da secretária um envelope. Nesse envelope tinham várias senhas. Eram senhas de acesso a todo o sistema de monitoramento ali dos investimentos. E ele também recebeu uma senha para acessar uma espécie de e-mail. Era um sistema que ele lia a mensagem e logo em seguida essa mensagem desaparecia. Né? Ele acessou essa mensagem e lá o André, o proprietário da empresa, deixou a seguinte mensagem: desculpe, perdi todo o dinheiro. Foi isso que ele escreveu, desapareceu e até agora ninguém sabe onde ele está. Essas informações elas foram repassadas agora à tarde para a nossa equipe de reportagem pelo advogado Ronde. O Daniel Ronde é o advogado do Alex, do irmão do André, que está aparecendo aí nas imagens. E aí ele explicou exatamente isso, né? Que aconteciam esses investimentos, que a empresa tinha mais de 10 anos, nunca tinha acontecido até então esse tipo de problema. Só que aí, desde segunda-feira, o André desapareceu e com ele também desapareceram 200 milhões de reais, que era o valor que a empresa estava movimentando no momento. Uma outra informação também é importante, né? É que o André, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele se casou aqui na cidade, ou melhor, a festa, ele se casou com uma mulher em Ribeirão Preto, mas a festa foi num lugar aqui muito bonito, muito chique, em Batatais. Esse casamento aconteceu em 2017, mas essa união já teria acabado. E até agora ninguém sabe onde é que está o André. Vamos ver aí o que disse o advogado, o Dr. Daniel Ronde, né, que defende o irmão dele, né, nesse processo todo. Ele fala dessa mensagem que ele deixou, então, tentando justificar o desaparecimento dele e do dinheiro. Onde a gente sabe era uma empresa constituída com CNPJ, com local físico e com uma operação normal de mútuo financeiro. É lógico que o dono dessa empresa, que é irmão do meu cliente, ele detinha uma estratégia de investimento que ele chamava de algoritmo e com isso ele conseguia fazer que esses dinheiros aportados da empresa dele pudessem render a ponto de ser interessante para que as pessoas colocassem um dinheiro ali para que ele fizesse a gestão financeira daqueles ativos. O que aconteceu? Na terça-feira, o meu cliente, que é irmão do dono dessa empresa, ele foi a primeira pessoa que levou esse fato à polícia. Por quê? Porque na terça-feira, ele, como a pessoa responsável para criar as operações para que o irmão aprovasse os pagamentos de resgate, começou a verificar na terça que os resgates da segunda não haviam sido pagos. E a partir desse momento que ele questiona a presença do irmão, por que o irmão não teria feito as autorizações ou por que aqueles aprovisionamentos não teriam sido realizados, que ele é surpreendido, então, com uma mensagem, um envelope lacrado, do qual havia ali uma série de bilhetes e senhas para que ele acessasse algumas informações e, dentre elas, em resumo, é que a empresa havia quebrado. Pois é, quando ele pegou esse envelope e acessou as informações, que tipo de mensagem que ele recebeu? Ele recebeu, primeiro, acesso do token dessa conta financeira, é um token bancário, né, que só quem detém aquilo pode fazer a operação. Ele recebeu uma instrução com senhas, com números de e-mails e uma conta criada para que ele pudesse
receber uma mensagem. A instrução dizia que ele deveria entrar naquela conta e acessar uma mensagem de rascunho que estaria salva naquela conta de e-mail que não foi transmitida para ninguém. Assim ele fez, e nesta mensagem, diante de outras pessoas que estavam ali na empresa, ele obteve essa notícia de que a empresa havia quebrado. Ele dizia que sentia muito, mas que o dinheiro que a empresa tinha, o total, era o que estava na conta naquele momento. Naquele momento, cerca de 60 mil reais. Muito menos de todo o dinheiro que ele movimentava. Muito menos do que todo aquele dinheiro e muito menos do que o aporte que esses investidores colocaram ali naquela conta. Então, a notícia dava que o dinheiro que tinha era apenas aquele e que aquilo não sustentava mais a empresa. Nesse momento, a gente imagina que possa estar tendo algum crime em andamento, né, um sequestro, alguma coisa assim, porque nós estamos falando de grandes valores. E o que o irmão faz? Vai até a casa desse dono da empresa, que é irmão dele, e encontrando a empregada doméstica, a funcionária, ela diz: não, seu irmão de fato pegou todas as coisas pessoais dele e disse que ia viajar. E aí ele entra na casa, vai no quarto, vê o esvaziamento das gavetas, das roupas, etc. e tal, e com isso ele entende então que de fato a empresa havia quebrado. Busca orientação técnica e aí a gente determinou que ele se apresentasse à polícia e informasse tudo isso. Pois é, Pagliani, a gente viu aí o que disse então o advogado, o doutor Daniel Ronde, que é o advogado do irmão do André, é o advogado, portanto, do Alex. A gente viu na reportagem do Guilherme Campos, né, algumas pessoas que investiram 100 mil reais, só que eu conversei também agora à tarde com gente que investiu muito mais. Eu conversei com um administrador de empresas que ele investiu R$1 milhão aí na BIB Capital. E o dinheiro, né, que ele resgatava mensalmente, ele falou inclusive que fez o último resgate agora no dia 10 de fevereiro, que ele usava esse dinheiro, que era um dinheiro dele, da família, do pai, da mãe, né, ele usava o dinheiro para pagar as despesas médicas do pai, que o pai não está bem de saúde, precisa de cuidados ali de enfermeiros, né, de outros profissionais, e ele usava esses resgates para fazer o pagamento desses profissionais de saúde. Então tem muita gente preocupada, lá na porta da empresa a todo momento aparece investidor tentando buscar informações, mas por enquanto ainda não se sabe o paradeiro do André. Uma informação importante até que nós apuramos aí durante a tarde, você, Pagliani, estava envolvido nesse assunto, que olha só, em 2016 a Comissão de Valores Mobiliários alertou que os sócios André Luiz de Jesus Rosa e o Felipe Augusto Crisóstomo da Silva, portanto 2 sócios, eles não estavam autorizados a exercer atividades no mercado de valores mobiliários, onde são ofertados aí títulos ou contratos de investimentos coletivos. Agora, sabe o que está acontecendo? A empresa ela tinha 10 anos, né, no mercado, até então nunca tinha tido nenhum problema, então as pessoas realmente confiavam. Inclusive, tem gente que depois de segunda-feira, né, quando tudo isso aconteceu, na terça, quando o André desapareceu, tem gente que ainda está fazendo os depósitos dos investimentos nas contas da empresa. A gente vai ouvir o que disse aí o advogado, porque inclusive ele pede para as pessoas pararem de fazer os investimentos. Para você ter uma ideia da lisura do meu cliente, a partir da hora que ele toma conhecimento disso e recebe orientação técnica, a gente não mexe mais nessa conta. Por quê? Porque qualquer movimentação nessa conta, após ter conhecimento formal de que algo errado está acontecendo, ele teria uma responsabilidade. A gente busca informar as autoridades constituídas e a gente não movimenta essa conta. Só que essa conta a gente consegue acompanhar, até para extrair os dados para fornecer para as autoridades policiais, a gente começou a ver que começou a entrar dinheiro nessa conta. Ou seja, aquelas pessoas que sempre trabalharam com essa empresa, que tem nessa empresa algo sério, que havia por anos acontecido, continuaram depositando dinheiros nessa conta. Então hoje, o saldo que essa conta tem é muito maior do que ela tinha na terça-feira. Então até a nossa orientação de cautela é para que ninguém mais faça o pagamento ou qualquer tipo de depósito nessa conta. Por quê? Porque a gente não tem
gestão dessa conta e não vai fazer gestão dessa conta porque não era da nossa responsabilidade. Então, a orientação nossa é levar essas informações para a polícia. Qualquer medida de bloqueio, qualquer medida de arresto, qualquer medida assim, tem que ser por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e das autoridades constituídas. Então, a orientação que a gente deixa é para que ninguém mais faça nenhum depósito lá. Por quê? Porque essa conta provavelmente vai ser objeto agora de um rateio entre essas pessoas que tinham dinheiro lá, vai ser de alguma forma para pagar algum fornecedor, funcionários, eu não sei o que vai acontecer. Bom, gente, é o seguinte, né, Pasquim? Você quer concluir alguma coisa até para eu poder finalizar o assunto aqui? Só para poder concluir, Pagliani, informar que a gente procurou também os advogados, né, do André Luiz Rosa e também dessa outra pessoa que foi apresentada aí, o Felipe, né, o Felipe Augusto Crisóstomo da Silva, mas nós procuramos os advogados deles para poder ter um posicionamento e até o momento não tivemos nenhuma resposta. Nós estamos abertos aí, o Cidade Alerta está aberto. Obrigado, viu, Pasquim, sempre pela sua competência aí por atualizar esses casos com a gente. Bom, o que a gente faz aí? Diante disso tudo, eu falei com o seccional de polícia, não sabia se isso ia ser investigado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, e aí o caso está meio caracterizando pelo estelionato, foi para a Polícia Civil. O que é importante a gente falar para vocês? Checamos aí o CNPJ da empresa. Existem algumas coisas que as pessoas têm que ficar atentas. Se você vai investir em alguma empresa do ramo financeiro, essa empresa tem que ter o CNPJ registrado, ou a empresa tem que estar registrada em algum ramo nesse setor financeiro, o que não acontecia na empresa deles, pelo menos na caracterização lá do CNPJ. Segunda coisa, para funcionar como uma empresa, para mexer com valores de bolsa, ou seja lá qual for o investimento, você precisa também estar registrado no Conselho, né, de Valores Mobiliários. E isso não acontecia. Tanto é que em 2016, conforme o Rafael disse, tinha lá um alerta do CMV falando, olha, tais e tais pessoas citadas na reportagem não estão habilitados ou estão de forma irregular mexendo com o dinheiro financeiro, ou dinheiro das pessoas. Então você percebe, CNPJ já não era empresa do ramo financeiro. Você percebe que o CMV, que é o Conselho de Valores Mobiliários, eles já não estavam registrados e já havia em 2016 um alerta para falar, essas pessoas estão irregulares. Sabe o que aconteceu? Até que demorou para acontecer um problema. Demorou. Ah, Pagliani, mas dava tudo certo. Gente, para pensar. Não existe mágica no mercado financeiro. Você conversa com qualquer pessoa que mexe com o mercado financeiro, para você conseguir 2,8%, 3%, 2,5% ao mês, o cara precisa ser muito, mas muito bom. Nem os caras profissionais conseguem tanta coisa assim com regularidade. Então assim, gente, para e pensa. Não caia nessas balelas. Não existe mágica. Agora fala assim, eu investi 1 milhão, investi 500 mil, 100 mil, vou ter o dinheiro de volta? Olha, eu não quero desanimá-los, mas do jeito que as coisas vão, eu acho muito difícil. E a história que a gente está contando aqui parece uma história de cinema, né? A gente estava até tentando falar com o Dr. Piscinato por telefone, mas ele está com um compromisso pessoal aí, estava na estrada, o sinal está ruim, não vai dar para ele entrar com a gente por telefone, mas a gente vai atualizando isso a vocês. Obrigado à nossa equipe aí por ter se empenhado nesse assunto. 18 horas e 27 minutos.